Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 20 de novembro de 2025. E vamos começar com uma troca de corpos de soldados mortos em combate que aconteceu entre estes dois países. E desta vez a Rússia devolveu 1000 corpos de soldados ucranianos, enquanto a Ucrânia apenas devolveu 30 corpos de soldados russos. Vamos agora à situação na cidade de Kiev, porque daqui temos bastantes notícias relacionadas à política. E ainda durante o dia de ontem tivemos publicada a proposta de Trump para terminar com este conflito. E o ponto mais importante daqui é que desta vez os Estados Unidos da América vão reconhecer os territórios da Crimeia e de Donbass como parte do território oficial da Rússia. E eu vou relembrar que da última vez que os Estados Unidos propuseram um plano, apenas entrava o reconhecimento da Crimeia, mas não o de Donbass. Contudo, algumas fontes já referem que as autoridades ucranianas e o próprio Zelensky rejeitaram este plano de Trump, porque, segundo estes oficiais ucranianos, ele apenas respeita os interesses do Kremlin e não respeita os interesses da própria Ucrânia. E para piorar esta crise política, o Parlamento ucraniano já suspendeu o seu trabalho sem data para o seu fim por causa do escândalo de corrupção que tem acontecido aqui nos últimos dias na Ucrânia. E eu vou relembrar que por causa das investigações da NABU, que é uma agência de anticorrupção que funciona e que trabalha na Ucrânia, já várias pessoas de alto escalão fugiram deste país. E, além disso, já começou uma demissão de ministros que estavam envolvidos neste escândalo de corrupção. E desta vez tivemos a ministra da Justiça da Ucrânia a ser despedida, mas também a responsável pelo Ministério da Energia da Ucrânia. E vou relembrar que esta pessoa já tinha fugido do país antes de ser despedida. Portanto, vemos que a situação no contexto político da Ucrânia está a piorar bastante rápido e muito provavelmente podemos já estar a referir que estamos muito próximos do término deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia, porque eu vou relembrar que um dos objetivos do Kremlin é, de facto, a mudança do governo ucraniano e nós estamos a vê-la a acontecer nos dias de hoje. E antes de passarmos à situação no terreno, só quero discutir mais uma coisa com vocês, que já tivemos uma imagem de satélite publicada a mostrar uma defesa antiaérea Patriot ucraniana que se localiza especificamente naquele ponto do mapa. E portanto, muito provavelmente poderemos esperar ataques por parte da Rússia com mísseis do tipo Kinjal, por exemplo, para destruir estas defesas nos próximos dias. Agora sim, vamos avançar para a situação no terreno e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde os russos prosseguem com a sua ofensiva. E durante as últimas horas, os russos melhoraram as suas posições. De acordo com algumas fontes neutras, os russos melhoraram as suas posições em direção a Guliápolha pelo norte. E aqui da parte mais a leste, tivemos não só a fonte pró-ucraniana Deep State a referir que os russos conquistaram todos aqueles territórios que se situam a norte da aldeia de Veselha, mas os próprios russos também nos publicaram um vídeo no qual estavam a mostrar como os combates por esta vila ou por esta aldeia estavam a acontecer. E no início, como sempre, vemos os russos a bombardear as posições ucranianas. E no fim deste vídeo podemos ver como alguns soldados russos estavam a erguer as suas bandeiras. Portanto, temos aqui a geolocalização da presença e do controle por parte da Rússia e, portanto, ajustamos aqueles territórios todos a favor dos russos. E por isso, o próximo objetivo dos russos vai ser a aldeia de Zelený Gai e, numa segunda fase, a aldeia de Chernobyl. E depois dos russos conseguirem conquistar tudo o que se situa a leste desta linha, já sim poderemos estar a falar do início da batalha pela cidade de Guliápolha. Vamos continuar e agora vamos à direção de Pokrovsk, onde tivemos mais atualizações no mapa e nós podemos ver como o mapa se ajustou do dia de ontem para o dia de hoje. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem e já durante o dia de hoje tivemos a confirmação que os russos conseguiram expandir o seu controle mais para norte desta cidade.
Apesar de já termos tido alguns relatos de algumas fontes sobre este controlo por parte da Rússia, mas apenas durante o dia de hoje tivemos esta confirmação visual. E estas confirmações visuais vieram-nos por parte das fontes ucranianas que publicaram vídeos nos quais estavam a atacar as posições das forças russas, e estes vídeos foram geolocalizados especificamente naqueles pontos do mapa. Temos aqui o outro vídeo que foi geolocalizado e que mostra especificamente onde estavam localizados os soldados da Rússia, especificamente ali, mas também da parte mais a leste tivemos um vídeo parecido, que confirma mais uma vez a presença dos soldados russos nesta porção do território. E enquanto os russos expandem o seu controlo e estão prestes a finalizar a limpeza total desta cidade, ainda prosseguem alguns contra-ataques e contra-ofensivas ucranianas, especificamente pela vila de Grishnya. E sempre que os russos veem alguns movimentos por parte dos ucranianos, eles atacam-nos com drones do tipo FPV. Vamos agora avançar e vamos à direção da cidade de Konstantinivka. E aqui os russos nos últimos dias têm estado bastante focados para conquistar totalmente a vila de Ivanopilha. Contudo, para já os ucranianos resistem e não tivemos nenhum movimento no mapa. Vamos agora à direção de Siversk, onde os russos durante os últimos dias conseguiram quebrar totalmente as defesas ucranianas nesta cidade e até já tivemos analistas pró-Ocidente que publicaram alguns artigos a referir que de facto os russos conseguiram quebrar estas fortes fortificações e fortes linhas defensivas dos ucranianos, e para isso os russos demoraram 40 meses desde 2022, o que é uma situação bastante interessante. Além disso, tivemos fontes, inclusivamente fontes pró-ucranianas, a referir uma expansão do território controlado pela Rússia nestes eixos aqui, mas para já sem confirmação visual para isso, mas a única confirmação visual que nós temos vem-nos por parte da cidade de Liman, e aqui os russos conseguiram melhorar as suas posições. E eu vou relembrar que este território já era controlado pelos russos, mas depois os ucranianos conseguiram realizar uma contraofensiva e conseguiram expulsar os russos desta região. Contudo, nas últimas horas, os russos lançaram mais um contra-ataque e desta vez conseguiram entrar nas primeiras casas desta cidade de Liman. E por exemplo aqui vemos um vídeo no qual um drone ou vários drones ucranianos estavam a atacar algumas casas onde estavam soldados russos. E por exemplo aqui vemos pelo menos 2 soldados russos a fugir, a abandonar aqueles edifícios, aquelas casas que foram atacadas pelos ucranianos. E este vídeo foi facilmente geolocalizado neste ponto do mapa. Portanto, temos a certeza que já existem soldados russos dentro desta cidade. E por isso podemos esperar batalhas ferozes nos próximos dias e até nas próximas horas. Além disso, os russos prosseguem a atacar as vias logísticas dos ucranianos com drones do tipo FPV. Tivemos vários vídeos deste género publicados pelos russos a atacar veículos ucranianos de toda esta porção do mapa. São vídeos bastante semelhantes, não vamos vê-los até ao fim, mas vamos prosseguir e avançar no mapa. E aqui do norte, da direção de Borov, parece que os russos, após uma pausa operacional, decidiram retomar a sua ofensiva e já tivemos prova que de facto os russos conseguiram melhorar as suas posições nesta rede de trincheiras que aqui se situa. E tivemos esta prova com base mais uma vez num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar os ataques que eles realizaram aos soldados das forças russas e às suas posições, e estes vídeos obviamente foram geolocalizados naquele ponto. Além disso, mais algumas fontes, inclusivamente a fonte pró-ucraniana Deep State, refere que os russos afinal conseguiram quebrar as defesas ainda mais a fundo e aproximaram-se da aldeia de Nova Platonivka. E por isso, assim que os russos conquistarem esta aldeia, poderemos também estar a falar na batalha pela cidade de Borova. Continuando, daqui de Kupiansk não tivemos nenhuma atualização no mapa, mas apenas alguns ataques efetuados pela Rússia às posições ucranianas, aqui com bombas do tipo FAB e em outras posições com drones do tipo FPV. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo.
e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.